Essa semana tá todo mundo falando daquele vídeo do Felca, Adultização. É pesado, mas necessário. Ele denuncia uma coisa que tá rolando na cara da gente. Crianças sendo empurradas para uma vida que não é delas, com responsabilidades, pressão e até coisas absurdas. É tipo querer que um moleque que devia estar brincando fique preocupado com negócios de adulto ou fazendo coisas de adulto. E até algumas coisas que nem adultos deveriam fazer. Já parou para pensar nisso? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. O vídeo de hoje é esse mesmo. Ser como criança, a resposta de Deus para a adultização. Agora eu quero que a gente pense diferente por um minuto. Como será que Deus vê essa molecada toda? Qual valor Deus dá para essa fase da vida? A Bíblia fala direto sobre isso e não é pouca coisa não. Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz assim: Ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo quando for velho, não vai se desviar. Já pensou? O que a gente planta na infância é como se fosse uma semente, que se a gente cuidar direito, vai dar fruto para a vida inteira. Mas ó, lá nos tempos de Jesus, também tinha essa confusão em relação às crianças. Os discípulos, que eram seguidores mais próximos de Jesus, tentavam afastar as crianças de Jesus, achando que elas não tinham tanta importância, que só atrapalhavam. E Jesus do nada fala: deixem as crianças virem até mim, porque o reino dos céus pertence a quem é como elas. Dá um choque isso, não é? Será que nós, adultos, estamos valorizando a pureza, a confiança e a simplicidade que as crianças têm? Ou será que nós nos esquecemos disso no corre do dia a dia? E mais, Jesus ainda solta essa bomba: se vocês não forem como crianças, nunca vão entrar no reino dos céus. Espera aí, será que isso quer dizer que temos que ser imaturos? Não, muito pelo contrário. É que ser como criança é ser humilde, puro, confiar no que não se vê, acreditar no amor sem medo e ser totalmente dependente de Deus. E cá entre nós, no mundo de hoje, isso é quase que uma revolução. Agora me responde uma coisa: tu acha que a infância está sendo respeitada do jeito que deveria? Será que não estamos empurrando pressa demais para essa galerinha? Eu mesmo me pego pensando o quanto de crianças que eu já vi nessa internet com um jeito de adulto, falando de dinheiro, trabalho, fama. É uma loucura. A questão é que cuidar de criança não é somente dar comida e escola. Não, é muito mais do que isso. É mostrar o caminho, dar exemplo, dar amor. E a Bíblia fala que o que a gente planta na infância é para durar a vida inteira. Tu já parou para pensar em como é o teu exemplo para aquela criança ao seu redor? Aquele sobrinho, aquele primo, aquele vizinho, aquele filho de uma amiga. Tu tá mostrando um caminho que vale a pena? Sabe o que eu acho mais da hora? Que a infância tem que ser tempo de ser criança. Brincar, errar, sonhar, cair e levantar, sem toda essa pressão que temos visto por aí. Deus quer que eles cresçam assim, com saúde. Não que carreguem um peso que nem a gente às vezes tem que carregar. E por falar nisso, deixa eu te fazer outra pergunta. Como tá o cuidado com as crianças que te cercam? Tu é uma daquelas pessoas que deixa a criança ser criança? Ou acaba puxando para perto aquele teu jeito adulto, cheio de preocupações? O mundo quer que a gente cresça rápido, vire adulto, carregue as cruzes do mundo antes da hora, mas Deus quer que a gente valorize essa fase, que a gente saiba cuidar dessa essência, porque afinal das contas, cuidar das crianças é cuidar do reino de Deus aqui nessa terra. A gente precisa entender que orar pelas crianças é muito mais do que pedir proteção. É também pedir sabedoria, para que a gente saiba educar com amor, ensinar o caminho certo e respeitar o tempo delas. Em momentos como esse, em que o mundo insiste em acelerar a infância, a oração se torna uma arma poderosa para que Deus guie os nossos passos. Tu já parou para pensar no que acontece quando tiram os direitos das crianças, de simplesmente serem crianças?
o que fica na alma delas. Deus quer que cada criança tenha um coração leve, cheio de esperança, confiança. É por isso que Jesus chama as crianças para perto, não somente para elas serem acolhidas, mas para que a gente aprenda com elas como entrar no reino dos céus, com humildade e fé simples. Se a gente realmente olhar para isso, vai perceber que cuidar da infância é cuidar de algo muito precioso no reino dos céus. Aqui na terra, a gente é chamado para ser guardião dessa pureza, dessa esperança. E quando oramos, entregamos essa missão para Deus, pedindo que Ele nos fortaleça para agir com amor e firmeza. E tu, como tem sido a tua postura diante dessa missão? Será que tu tem deixado que a correria do dia a dia te faça esquecer do cuidado que as crianças merecem? Ou tu tem buscado ser um instrumento de Deus para preservar a inocência e a fé delas? No final das contas, ser como criança é o convite de Jesus para vivermos uma fé autêntica, humilde e confiante. É o caminho para nos aproximarmos de Deus de verdade, e também para construirmos um mundo onde a infância é respeitada e valorizada. Que a gente possa juntos orar por essa causa e cuidar desse tesouro que são as crianças, e aprender a viver com um coração leve e cheio de esperança como elas. E se tu sentiu no coração que essa mensagem falou contigo, compartilha com alguém esse vídeo. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma última palavrinha. A infância é um presente de Deus, um tempo único que não volta. Cada risada, cada descoberta, cada sonho de uma criança é precioso demais para ser roubado pela pressa do mundo. Jesus nos chama para sermos como crianças, não somente para entrar no reino dos céus, mas para viver uma vida plena, cheia de fé e amor. E isso significa respeitar, proteger e cuidar dos pequenos, para que eles cresçam fortes na fé e na vida. Não dá para fechar os olhos para tudo que está acontecendo hoje em dia. A gente precisa levantar a voz, orar com fé e agir com amor, porque cuidar das crianças é cuidar do futuro, do nosso, do deles e do reino de Deus aqui na terra. Que Deus nos dê força, sabedoria e coração, para que a gente seja guardiões dessa infância tão preciosa. Que Deus abençoe cada criança, protegendo, guardando, enchendo elas de esperança. E que a gente nunca se esqueça do reino de Deus. Quem tem coração de criança é rei, é herdeiro das maiores promessas. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.